Boa noite, pessoal. Hoje é um dia de muita felicidade. Nós vamos fazer uma live com uma pedagoga, especialista em agilidade, psicologia escolar, psicopedagogia aplicada à educação e se especializando em metodologias ativas. O nome dela é Isabela Toledo. Isabela Toledo é também gestora educacional, atua na educação básica há 22 anos e é administradora escolar e coordenadora pedagógica. Atualmente ela é vice-diretora do Colégio Nossa Senhora da Piedade em Belo Horizonte. Ela tem estudado muito essa coisa da metodologia ágil e hoje ela vai nos falar sobre metodologia ativa. Eu já vou convidá-la para entrar aqui na roda e a gente vai começar uma conversa bem agradável nessa noite, uma conversa para a gente aprender muito, não é? Uma conversa que pode gerar valor à sua carreira e à sua vida profissional, né? Então já convidei, a Isabela já acenou, eu vou convidá-la. Um dia de muita felicidade, viu, Isabela? Você tem feito a diferença aí na cidade. Olá, Isabela, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, Paulo? Que bom te conhecer pessoalmente, assim, nem que seja online, né, Isabela? Pois é, assim pelo menos hoje em dia, né? É uma maneira de se conhecer, mas super bacana, ótimo. Que legal é poder falar contigo, que realiza um trabalho de formação que a gente admira, acompanha nas redes sociais e hoje é dia de começar uma conversa com 4 encontros, não é isso? É isso aí, hoje a gente tem esse primeiro dia. Primeiro eu quero agradecer, viu, professor Paulo, pelo convite. É uma honra mesmo ter recebido isso aí, esse convite para ter esse bate-papo hoje com tanto conteúdo, né? Isso, E muito eu acho que vai bacana. ser bem bacana, viu? Obrigado mesmo. Sim, quero mandar um abraço para sua família, seus filhos, o seu esposo. Tomara que esteja todo mundo bem, se cuidando. Graças a Deus, quero sim. Daqui a pouco eles estão entrando aí também para acompanhar. Um abraço para todo mundo. Boa noite para quem estiver nos assistindo, né? Que legal, boa noite. Bom, Isabela, como é que tem sido a sua carreira nesses últimos tempos? Eu li aqui o que eu tenho de currículo, mas queria te ouvir enquanto o povo vai entrando aí, né? E o povo que já te conhece, já conhece. Vai ficar gravado esses nossos encontros no canal, que chama O que as escolas podem aprender, sabe, Isabela? Aham. Eu, eu atuava como gestor de uma operação de uma grande companhia aqui de Belo Horizonte do mundo, que era a Croton, agora a Cogna, né? Aí eu tive um aneurisma, né? Tive que ficar parado. E aí nasceu o movimento Educação é o Alvo, em 2012, né? Olha A gente só. nasceu com uma pequena página no Facebook, sabe? Mas as coisas foram evoluindo até ganhar um prêmio internacional como 100 influenciadores da internet no Brasil, assim, de educação. Com Bacana demais. muita humildade eu falo isso, foi bem legal. E aí eu resolvi pegar alguns artigos meus que estavam nas revistas aí, na linha direta, na direcional, e fiz esse livro, né? Em dezembro eu lancei com o meu gestor dessa operação lá apresentando o livro. Aí chegou a pandemia. Eu resolvi escrever do tema de hoje. Metodologias ativas, o que as escolas podem aprender. E Já aí, vi lá, tô doida para ler já. Ainda não olha, pude pegar. ele é fora da curva, tá? Aham. A gente fala sempre de uma pessoa que conseguiu adotar aquela metodologia, né? Bem legal. E o BNCC, né? Que está chegando agora à noite para eu corrigir, para acertar tudo no dia 25/8, fica pronto. Então, Esse é o a gente livro quer. caçula, né, Paulo? É o livro caçula. Esse é o filhote mais novo, né? Na Semana Ah, dos Pais. Nossa. E, e aí, quando eu vi a sua desenvoltura com o tema de metodologias ativas, me deu vontade de falar mais, e aí a gente criou essa série.
E antes dela começar, eu quero te homenagear, sabe? Eu teria que entregar isso aqui Olha, pessoalmente, né? Lembra do troféu que eu te falei? lembro. Esse é o troféu Mulheres Educadoras, tá? Ai, Ele que tem o lindo. turbante da Malala, então ele acabou apelidado como troféu Malala. Hum, Eu recebi das mãos da Malala um prêmio e ela me autorizou, eu tenho autorização por escrito, que eu posso fazer assim. Ele é de jornal e revista, porque todo educador como você marca a história das pessoas, então o jornal é onde publica, né? E as revistas também. Então nós vamos nos encontrar ainda, não sabemos se em setembro ou em março do ano que vem. verdade. Sempre a gente entrega em março, sabe, Isabela? Na semana do Dia Internacional da Mulher. Até agora, Sim. 84 mulheres receberam o troféu. Nós começamos lá no Cinep, no Sindicato Escolar, nós fomos para um colégio aqui de Belo Horizonte, o primeiro colégio. E aí, como foi o primeiro colégio particular, a gente continua lá, da cidade, né? E já demos para a diretora do primeiro colégio público da cidade. Então, esse é uma homenagem a tudo que você anda fazendo aí, né? A gente pesquisa muito, o povo sopra no ouvido da gente. Então, parabéns por tudo que você faz. Isabel, isso aqui Muito vai junto. obrigada. Isso aqui vai junto. Se você for para a praia, olha, você tem uma Ah, bolsa. Legal. que lindo, legal. Mas, Não tem nem palavras, Paulo, de saber olha, assim que você primeiro acompanhava meu trabalho aí, minhas publicações. Nossa, eu estou muito feliz. Muito obrigada. que legal. Olha, Isabela, esse vídeo e os outros vão ficar no canal. Vamos conversar então sobre metodologia ativa, né? Vamos lá. Vamos embora. O que que é metodologia ativa? Porque tem muita gente falando desse tema, falando de um tanto de coisa. O que é metodologia ativa? O que significa? Tem, realmente, Paulo, tem, hoje esse assunto ele é muito falado, né? Muito falado, tem muita coisa para ler nem tanto, mas ele é muito falado mesmo, todos os professores indo atrás, o que que é isso, né? Na verdade, não é uma coisa nova, né? Eu É, gosto de falar, quando alguém me pergunta sobre metodologias ativas, eu gosto primeiro de ir para o significado simples das duas palavras que compõem esse termo, né? Então, a gente tem o primeiro, que é metodologia. Metodologia é um termo que é derivado do latim, que é métodos, que significa o caminho que a gente percorre para concretizar alguma coisa. Então, metodologia, ela seria esse caminhar do professor que tem o objetivo de chegar a um determinado lugar, que no caso nosso da educação é chegar ao conhecimento, né? E o outro termo, que é ativa, significa que tem vida, energético, que se move, né? Então, só da gente pensar nessas duas definições, a gente já começa a ter uma ideia do que é metodologia ativa, né? Então, ela seria exatamente os caminhos que o professor escolhe para levar os alunos ao conhecimento, né? Esses caminhos, eles são oferecidos pelo professor, são escolhas que o professor faz para levar os alunos ao aprendizado pleno. Então, é por isso que a gente fala que as escolas elas precisam escolher os melhores métodos, as melhores metodologias, que o professor precisa escolher a melhor metodologia, porque é através disso, esse é o caminho, né? O caminho que leva. A Annelise está assistindo aí e falou, o caminho vivo. caminho Adorei isso vivo, aí, verdade também. exatamente. É o caminho vivo, né, que leva os alunos ao conhecimento. E essa escolha que os professores fazem, né, ela envolve uma série de questões que vai resultar ou numa aula boa ou numa aula ruim, né? Seria mais ou menos isso, assim, simplificando aí o significado disso. Eles pedem para a gente uma aula diferente, né? Eu sou professor de história. Minha carreira é história, filosofia e sociologia. Imagina, disciplinas teóricas.
Só que eu era considerado um professor atípico, assim, eu botava para quebrar no negócio. Minha aula era agitada. Eu me lembro Cara boa. em um colégio aí que eu trabalhei, que a coordenadora me chamou e falou que a minha aula era barulhenta, né? Uhum. Mas era o barulho dos alunos pensando, né? Era o É, barulho isso é deles fazendo engraçado. alguma coisa. Porque eu, quando eu comecei, Paulo, eu comecei com 18 anos e eu dava Uau! aula de musicalização, né? Imagina. E essa aula que eu dava, eu também fui chamada porque eu tinha que dar uma aula mais teórica, segundo a coordenação. Tinha que dar uma aula mais teórica, onde tivesse ali um exercício que o aluno colasse no caderno e levasse para casa. Então, eu era muito nova nessa época e isso me deixou desorientada, porque eu fiquei perdida, né? Como é que eu ia ensinar música com o objetivo de colar uma folha no caderno para os pais verem que teve aquela aula, né? Para as crianças. Então, isso aí meio que confundiu minha cabeça também na época. Eu acho que você deve ter passado aí também alguma situação parecida com as suas aulas de história aí. E aí vem a segunda pergunta que eu quero te fazer. Quando o professor ele escolhe trabalhar com essa metodologia, o que ele precisa para a sua aula ser considerada boa? Olha, nós estamos falando de escolhas, né? Então, quando o professor escolhe, realmente ele tem que levar em consideração alguns pontos, né? Colaboração é o primeiro que eu acho. Flexibilidade, adaptação, tecnologia, são coisas que são elementos que eu considero que fazem parte do trabalho com metodologias ativas, né? Interessante, Paulo, que essa semana eu estava lendo um artigo do site Porvir, né? Não é um Hum. artigo recente, é um artigo mais antigo, não tão antigo, é de 2018, né? Mas é super atual, que falava das competências que o professor tem que ter no século XXI, as características do professor do século XXI. E eu achei super interessante, porque para ter aquelas características, que eu vou falar já quais são, só tem como ter quem trabalha com metodologias ativas, né? Metodologias que fazem esse caminho vivo aí que a Annelise falou, que onde o aluno ele produz mais do que ele ouve, né? Ele fica mais tempo da aula produzindo do que ouvindo, do que escutando, né? E eles elencaram, na verdade, uma série de características do professor do século XXI. E isso foi feito, claro, com base na literatura que tem de referência, em pesquisas até internacionais sobre o assunto. Então, a primeira característica que eles colocam é saber explicar os conteúdos, né? Explicar bem. A princípio, quando a gente ouve isso, fala, mas isso é óbvio, né? Não, mas isso não é óbvio, né? O óbvio é dominar o conteúdo. Isso sim é óbvio. O professor Na tem que dominar o academia ele tem que conteúdo. aprender pelo menos isso, né? Pelo menos isso ele tem que sair sabendo. Domínio do conteúdo. Agora, saber explicar é outra coisa, né? Saber explicar. Quantos professores a gente já teve na trajetória nossa que eram incríveis em conhecimento, mas não sabiam explicar nada. Então, a gente tinha que ser autodidata em casa para estudar e conseguir dar conta ali da matéria. Então, saber explicar é uma comunicação boa, né? Então, isso aí é super importante para o professor. Outra coisa é propor atividades diversificadas na sala, né? Isso tem muito a ver com as escolhas metodológicas mesmo. Não dá para ser mais aquela aula que é só expositiva, né? Porque o aluno, quando ele escuta, escutar é um ato passivo, né? E eu não sou contra a aula expositiva, não. Porque eu acho que a explanação, ela tem o seu lugar na educação e ela é importante. Porque escutar, inclusive, é uma habilidade importante também. É uma competência, né? Mas a diferença é que isso não pode ocupar todo o espaço da aula, ou todas as aulas, né? Dos professores. Ele tem que diversificar os seus métodos, né? As suas maneiras de ensinar. Uma outra Eu, característica...
Pode O falar, Rubem Alves Paulo. falava sobre escutar, ele falava da escutatória, né? Tem curso de oratória para todo mundo, mas escutatória é uma coisa que Exatamente. os alunos hoje têm que aprender a desenvolver também. Por quê? Eles já querem completar a frase do professor, né? Já querem E completar. a aula expositiva ajuda nisso, para organizar talvez todo o cenário da escola, do método, o caminho a ser seguido, esse caminho vivo, né? A Annelise também está falando que ela também já foi chamada a atenção, que bom, que ela adora agitação, que já foi chamada a atenção por isso. Alunos no chão, alunos no corredor, alunos no laboratório de informática, todos trabalhando. Porque não é um pode crer, não é um auê. Se tem método, se sabe, ó, qual resultado você tem que entregar nesses 50 minutos. E isso, então, ele pode trabalhar do jeito que ele quiser. Numa escola eu fui chamado a atenção porque na reunião pedagógica alguém falou do boné. Aí eu falei assim, bom, filósofo já viu, né? Eu posso fazer uma pergunta? Eu sempre ficava um pouco calado. Eu posso fazer a pergunta? Aí ela pode. O boné atrapalha o aluno a pensar? A diretora não tinha resposta. Aí eu falei, então vamos fazer um concurso de boné do colégio. Eles vão continuar usando o boné. É, aí, poxa vida, foi uma loucura. Fizemos o concurso do Foi boné. aceito? Ah, fez o Foi, concurso? Ah, graças legal. a Deus, foi aceito. É uma escola próxima da sua. Ponto. Pois é. E você falou uma coisa interessante sobre a escuta, né? Porque tem gente que acha que as metodologias ativas, elas vieram para jogar fora todas as experiências que já foram construídas até hoje numa instituição de ensino, né? E não é por aí. A gente tem que continuar trabalhando. Você falou que Rubem Alves falou que ninguém ensina a escutatória, né? E a minha diretora, ela fala uma coisa muito interessante também, que quando o bebê nasce ali, tá todo mundo apaixonado com o bebê, e quando ele fala, todo mundo, ele falou, e faz aquela festa, né? Porque ele falou. Mas quando ele escuta, ninguém fala, ele escutou. Uau, é É, mesmo? Ó, que legal. né? É uma reflexão interessante que ela fez, porque a gente esquece de ensinar a escutar, né? E, na verdade, precisa escutar, né? Por isso que tem aula expositiva, tem o seu lugar. Ela só não pode ser a única estratégia, né? Porque escutar realmente é um ato passivo, né? Que não, que não faz o aluno produzir tanto, né? A outra coisa muito interessante, Paulo, que eu li nessa lista, né, é respeitar a individualidade dos alunos. Porque isso aí, eu chamaria individualidade de singularidade, né? A gente tem que tomar um cuidado hoje, porque os sistemas de ensino, por exemplo, eles invadiram quase todos os colégios, né? E eles têm muita tendência a padronizar, a padronização, e aí tem a prova, né? E eu já trabalhei com vários sistemas de ensino, trabalho hoje ainda, mas eles são excelentes, mas a gente tem que ter aquele cuidado da singularidade. A padronização não pode esquecer do singular, né? Tanto do professor quanto do aluno, né? E eu acho que também uma coisa interessante, Paulo, que a gente vê nas práticas aí, você está contando algumas experiências, sobre as dificuldades de aprendizagem, né? Quando a gente fala, uma outra competência do professor é acompanhar os alunos que têm dificuldade, né? Eu conheço escolas, né, grandes, excelentes, que quando o aluno tem dificuldade, ele já tem que ir para aula particular, porque no colégio não Isso. existe espaço para ele tirar a dúvida dele. Ele tem que tirar fora do colégio, né? Isso é uma coisa triste, né? Já tem ali na mesa da coordenação as indicações de professor particular, que se o pai chegar, meu filho está com dificuldade de matemática, ó, leva em tal lugar, tal lugar. Quer dizer, na escola não tem aquele espaço de tirar a dúvida, né? Então, E, essas características todas aí, quem trabalha com metodologias ativas está à frente, porque já tem que abarcar tudo isso, né? e o Lino de Macedo, ele fala que a metodologia ativa ela rompe com uma coisa que chama livrocentrismo. Quer dizer, não é só o livro. Não é só o E livro. rompe com professorcentrismo ou magistocentrismo, né?
Durante muito tempo o professor ficava naquele lugar alto, né? Eu estava conversando com o Gabriel Perissé, nós vamos fazer uma live junto. Ah, A legal. Idade Média, a Idade Média. Só que nós estamos na Idade Média. E aí? Isso. A metodologia tem que mudar. E a atenção dos meninos, né? Conversando com um educador aí, ele tem um canal, chama História e Ação, o canal dele, Gêner, que ele chama. Ele estava me falando que hoje tem um fenômeno que chama atenção parcial contínua. O aluno só consegue prestar atenção em nós, no máximo, 18 minutos. Exatamente. E você já viu, Paulo, um estudo que fala por que que a aula tem 50 minutos? É Não. interessante esse estudo, é interessante, porque a gente nunca se pergunta por que que as aulas têm 50 minutos, né? Aonde que surgiu isso? Então, foi lá para os idos aí de 1900, foi feito um estudo e a atenção que as pessoas tinham na época, né, elas conseguiam manter a atenção, era esse tempo de 50 minutos. Então, ficou-se determinado que 50 minutos seria o tempo de uma aula, porque era o tempo de atenção das pessoas, né? Quer dizer, não tem mais nada a ver com as pessoas de hoje, né? Com os alunos de hoje, essa geração interativa, né? 18 minutos aí você está falando que é o tempo de atenção. E olha, neurocientistas falam que até menos, né? Porque eu fico olhando os sobrinhos, filhos menores, eu chamo essa geração de geração C, tá? No meu livro, geração do coletivo conectado. Uhum. Geração que quer curtir, compartilhar e comentar ao mesmo tempo. Eu fico olhando a minha sobrinha, a Helena, é uma pequenininha, linda demais, sou fã dela. Ela tem 3 anos, 2, 3 anos. Ela mexe no celular assim, touch, né? E quando a televisão não é touch, ela fica procurando. E ela troca de segundo a segundo o que ela está vendo. Uhum. E aí eu fiquei, a gente, agora com esse tempo de pandemia, você observa tudo. Criança, né? Ela ficou aqui em casa, a gente brincando. Ou seja, ela tem pouca paciência. Eu não sei nem se é isso que eu quero dizer. Ou seja, ela quer trocar logo. Imagina ficar preso 50 minutos escutando alguém, só aquele alguém falando, né? É. Como é que esse novo aluno muda esse papel do professor, Isabela? Quando a gente fala de papéis, Paulo, eu gosto muito de uma aula, eu tive uma professora na PUC que ela definia que o professor, ele tinha 3 papéis, ela trazia essa interpretação, principais. E aí eu passei a adotar isso que ela falava, porque engloba tudo que um professor tem que fazer, né? Que é a curadoria, a Uau. autoria e a mediação, né? Isso aí eu acho essencial. E a curadoria, a gente começa falando pela curadoria, né? A gente vive hoje, igual você falou, a gente vive na era da mídia, né? A informação, a era da informação. Então, existe um mundo gigante de informações, mas, apesar de ter tanta informação, as pessoas nunca foram tão mal informadas, né? É um paradoxo isso. Uma pena. E tem gente também que acha que o professor até vai perder o seu lugar, porque hoje o aluno pode estudar tudo que ele quer pela internet, né? Mas eu vejo que é exatamente o contrário. Isso não tem consistência nessa fala, porque o professor é aquele que vai curar o conteúdo, né? Quando a gente pensa em o que é curar, né? Cuidar do outro no sentido de ajudar o outro, né? Então, ele vai selecionar os conteúdos, é ele que vai direcionar o aluno. Existe o falso e o verdadeiro na internet. Hoje também é muito fácil você publicar na internet. Então, quem vai analisar essa qualidade, né, a qualidade desse material, quem vai selecionar isso? Primeiro para ele mesmo, que é o professor, né? Primeiro para si mesmo e depois para o aluno. É o professor que vai fazer isso. Ele que traz essa clareza, essa tranquilidade, né? Essa objetividade do conteúdo, mostra para o aluno o que é que ele vai estudar. Então, essa função de curador é super importante para o professor, né? Porque ele também tem que trazer sentido para aqueles conteúdos que ele está ali selecionando.
Então, eu acho que assim, quando eu falo sobre curadoria, quem que torna disponível esse conhecimento? Quem que ensina a navegar na internet, né? Porque tem que ser ensinado isso, né? Os jovens É, hoje, a gente tem a falsa percepção de achar que porque eles são geração interativa, eles sabem lidar com as tecnologias, né? Mas eles não sabem. Eles não sabem, eles estão ali perdidos no meio daquele tanto de informação e precisa de alguém orientar, mostrar o que que é bom, o que que não é bom ali, né? O professor que tem que fazer isso, encantar e seduzir. Quem fala assim belíssimamente sobre curadoria é o professor Mário Sérgio Cortella. Ele é tem naquele umas livro, né? Tem um livro. Tem o livro e se você procurar também, tem várias palestras dele aí disponíveis, né? Ele fala muito de duas coisas que eu acho interessantes, duas reações que as pessoas têm com relação à internet, ao conhecimento que está aí à disposição de todo mundo, né? A primeira delas ele chama de informatofobia, que é o pânico das informações, né? O pânico daquilo tudo que está acontecendo, daquele tanto de informação. Então, ele já tem medo, eu não vou mostrar nada, falar, alunos, não procurem, tem muita fake news na internet, fiquem longe. E são os pais também que falam, fiquem longe de tudo, porque ele tem medo daquilo tudo, né? E quando, na verdade, esse tanto de informação, ela pode potencializar o ensino, pode despertar outras coisas. Então, é um comportamento que tem que ser rejeitado. E o professor Mário Cortella também fala que existe a informatolatria, que aí já é aquela adoração ao que está na internet, né? Tudo é bom, e aí acredita em tudo, acredita que as respostas estão todas ali no Google, e que tudo está muito fácil. Esse comportamento a gente vê muito na moçada, né? Nos adolescentes, né? Tudo se resolve no Google, né? E aí cabe o professor rejeitar esses dois comportamentos, né? Essas duas reações, para aproveitar a internet, aproveitar esse momento, essa era, né, Paulo? E você falando curador, é, eu faço uma brincadeira no meu livro que eu escrevi em dezembro. Ó, a escola é um lugar de dor, né? Educador, avaliador, orientador, indicador e formador. Só que a gente vai ter que fazer um aluno virar vencedor e empreendedor. Ou Ah, seja, ele vai ter legal. que vencer a dor e vai ter que se tornar um empreendedor. Para isso, ele vai ter que ser um pesquisador. Vai ter que ter um professor facilitador, desenvolvedor, negociador, articulador. Ou seja, são muitas dores dentro da escola. Da zeladoria até a diretoria, a gente vê as dores. Tem hora que é a dor da família, a dor de um e do outro. A metodologia ativa, ela ajuda a acabar com a dor, assim, para o professor ser um autor, um co-criador. Ajuda. Eu acho que ajuda. E eu gostei essas analogias aí que você faz, né? Tem no livro da O pessoal, metodologia? tá aqui no primeiro capítulo do Ah, O que as tá. escolas podem aprender. Ficou a palestra mais, vamos dizer assim, entre a mais procurada, que é as dores da Cana. escola contemporânea. Mas Muito é o ajuda, óbvio, Paulo. assim, tem dor, mas a gente tem que Ajuda. vencer a dor. Exatamente. Eu acho que ajuda porque todas essas dores, né? O professor ele pode ensinar o aluno a conectar tudo isso que está acontecendo em volta dele. Então você falou aí que ele tem que ser um vencedor, um empreendedor. Quando a gente pensa em vencedor e tudo, vem à minha mente projeto de vida, né? O professor Sim, mentoriar o projeto de vida do aluno, contribuir para isso, ser uma referência, né? Então, eu acredito que as metodologias ativas ajudam muito, sim, porque vão ensinar a conectar os saberes, aprender em rede, né? Contextualizar as questões. A diversidade de linguagens amplia a visão desse aluno, entendeu? Ele aprende a ter critérios de seleção ali. E o professor
ele tem mais clareza do propósito da sua aula, eu acho, né? Quando Sim. nós estamos falando aí de características do professor curador, né? Mistura muito com o professor autor também, né? Porque o professor autor, ele é aquele que vai criar a aula dele exatamente para ajudar o aluno a vencer suas dores, né? Eu acho que tudo isso tem a ver com vencer a dor, por quê? Porque é olhar para a necessidade do aluno e ajudar ali exatamente naquilo. Porque quando o professor se preocupa com esse caminho que a gente falou no começo, né? Que a metodologia é uma escolha de um caminho, ele está junto com esse aluno traçando esse caminho. Então ele tem tudo ali para aliviar essas dores, né? Ele não está em cima de um palco só dando uma aula expositiva, que isso realmente o aluno assiste um vídeo é a mesma coisa, né? Mas ele vai estar junto ali com o aluno, de mão dada, né? Criando. Essa questão da autoria tem que ter muito cuidado com ela também. Hoje o professor ele Sim. tem muita coisa pronta. Ele tem planos de aula prontos na internet, ele tem planos de curso. Os próprios sistemas de ensino, eles vêm com tudo pronto, né? E aí, cadê a Banco de autoria do questões, né? professor? Banco de questões, o professor não elabora mais questão nenhuma de prova, ele já encontra tudo pronto. O que eu não sou contra, né? Mas eu acho que todo esse material que está pronto aí para ele tem que ter tem que ser fonte de inspiração, né? Para ele realmente criar. Porque senão, onde que está a mão do professor, né? Se ele recebe o plano de curso pronto, ele recebe até as semanas que ele vai dar a aula ali. Onde que ele vai pôr a autoria dele? É na aula. É ali que ele É. tem que criar, né? E é por isso que ele tem que fazer as escolhas certas desses métodos, né? Tem uma diferença muito grande em em preparar uma aula e criar uma aula, né? Porque a aula a gente prepara uma aula que ela foi às vezes criada por outra pessoa, né? Mas a gente cria, quando a gente cria uma aula, aí ela leva a nossa assinatura, né? O que que eu vou fazer a partir desse material? Então, eu acho que falta muito essa autoria também do professor, e quando ele trabalha com as metodologias que fazem o aluno pôr a mão na massa, né? Que fazem o aluno produzir, aí ele tem mais possibilidade de autoria. Porque quando ele organiza, por exemplo, uma rotação por estações ali na sala dele, né? Ele vai ter que criar cada ambiente ali. Aquilo não está pronto em lugar nenhum. Ele pegou um conteúdo e ele vai elaborar. Então, aquela aula fica com muito mais personalidade, né? Ela fica com muito mais interessância, que eu falo, né? Que essa palavra não existe, Nossa, mas que a gente legal! inventou. A gente inventou ela, né? Nossa, muito boa. Ela fica com mais interessância, ela fica com cheiro de curiosidade. E tem que ter isso na aula, né? E só a autoria que traz isso. Porque você não consegue exalar o perfume de outra pessoa, né? Você exala o seu próprio perfume. Então, falta muito o professor preparar, né? Ele criar. Eu falo não preparar, ele criar a sua aula, né? Isso aí é muito E, bacana. e nesse âmbito do professor autor, criador, é, eu queria saber como o professor pode ser mediador e, sobretudo, como que ele pode mediar também, criar também um contexto interdisciplinar. É, eu gosto muito quando um professor de física dá aula junto com um professor de história, por exemplo. Ganhamos um prêmio até, junto com o Léo de Geografia e com o Rodrigo de Química, que a gente falou, naquela época do vídeo do Al Gore, a gente falou de efeito estufa, e criamos um projeto em que a gente dava aula junto, porque, sabe uma coisa, Isabela, que me incomoda nas escolas? Tem muita estrela, Hum, professor estrela, e tem pouca constelação, verdade. sabe? E a gente brilha junto com os outros. É verdade. Por- Quando a Eu gente acorda acredito para isso, fica muito muito, legal. muito, muito, Paulo. Eu acredito muito na coletividade, tá? Eu acho que os melhores resultados, as melhores ideias, elas saem do coletivo,
Não adianta a pessoa que está ali sozinha, igual você falou, a estrela brilhando, aquilo ali tem pouca consistência. Quando você junta pessoas para dialogar, para interagir, o resultado é outro. Eu acredito, assim, piamente no coletivo. Eu não acredito na individualidade para criar numa escola, sabe? Então, acho que o interdisciplinar, ele é o caminho sem volta que eu falo. Porque agora que a escola se reinventou nessa pandemia, ela acelerou, na verdade, né, a sua transformação, a gente está vendo muita presença do interdisciplinar, né? E isso, para mim, é sem volta. A gente tem que dialogar com as outras áreas, o aluno tem que perceber a conexão, o sentido daquelas coisas que ele está estudando, né? Porque se ele não perceber isso, realmente ele vai chamar de inútil tudo que ele viu no ensino médio, no ensino fundamental 2, principalmente, né? Futuramente ele vai chamar de inútil, porque não fez sentido para ele, né? Então isso aí é muito sério, a gente tem que buscar. Eu acredito no interdisciplinar e batalho por ele. Acho que os professores têm que dialogar mesmo. Sem coletividade não tem resultado, não tem mesmo. E fica mais fácil ser mediador quando todo mundo está falando a mesma língua, não é, Isabela? Você que está na gestão de uma escola. Fica. E eu até gosto, Paulo, de quem fala a língua diferente também, sabia? É, Porque eu acho que a gente tem que ter sempre. Quando todo mundo está concordando também, aí é tem que ter complicado, aquela é. pessoa que vai chegar, vai falar, mas e se? Porque leva a pensar, né? Leva a Sim. pensar, leva a refletir. Às vezes você muda um argumento. Eu sou muito de debate, eu adoro debate. E eu tenho Uau. meus argumentos. E eu sou firme nos meus argumentos. Para alguém me mudar, eu mudo todos eles, se precisar. Mas só se o outro for o argumento melhor do que o meu. E aí, eu acho que isso é muito Isabela, bacana no colégio. então eu quero te convidar para uma coisa. Nós vamos Ah, fazer um negócio que não vai ser no Google Meet, vai ser sorteado. Nós vamos fazer um júri simulado de avaliação no Brasil. Mas a uhum, pessoa só vai saber na hora. Nós estamos convidando um grupo de amigos professores. aham. Alguém vai ter que defender e os outros vão ter e convidar os alunos para serem jurados, entendeu? Ah, legal. Porque depois nós vamos começar um movimento que vai chamar Jogos Vorazes. Eu estou até te adiantando aqui. Com as escolas, vamos convidar as Bacana. escolas que quiserem para a gente pegar um tema e debater. Nos Estados Unidos tem muito isso, na high school. Os alunos defendem um tema, só que eles vão ter que aprender a escutar primeiro, para depois falarem. A Uhum. lógica é essa. Vamos debater, aguarde. Vamos debater, porque olha, e tem gente, e a gente, eu acho que saber debater é muito legal, porque tem gente que não sabe, né? Tem professor que não sabe debater. Se alguém traz uma ideia contrária à dele, ele já desmorona ali. Eu já acredito que não, né? O mundo tem tantas ideias, com certeza alguém tem É, uma ideia melhor que a minha, né? Ou lógico. então vai melhorar o que eu penso, né? Então eu gosto de ouvir, de ver o diferente. Se o argumento me venceu, eu mudo na hora. Eu falo que assim, as coisas que a gente pensa, que a gente planeja, né? A gente pode escrever a lápis, né? A caneta é só o caráter. Aí tem que ser a caneta, não muda. Tem. O resto Assinado. não. O resto é a lápis. Você vai mudar ali a sua forma de pensar, você vai conversar, você vai dialogar. E é bem interessante. Eu acho que o interdisciplinar traz isso, né? Porque a pessoa, para caminhar junto, ela tem que abrir mão, ela tem que conversar. Muito interessante. E as E tem. profissões estão muito assim, Paulo. As É, profissões agora não estão mais em caixinhas, né? Eu faço é. isso e tem aquela lista aí, se alguém no colégio chega, ô Isabela, você pode fazer tal coisa? Parece que a pessoa vai até ler, deixa eu ver se está aqui na descrição das minhas funções, né? Não tem isso mais. A gente tem que ser Já era. totalmente interdisciplinar, proativo, né? Fazer de tudo. Isso que você está falando é tão interessante, porque o Gardner falou que tem inteligências múltiplas, né? O professor mediador,
ele vai ter que lidar com essas inteligências todas coloridinhas. Uma coisa que eu acho que tinha que mudar na escola, e eu até defendo aqui, que é o seguinte: mapa de sala pode existir, mas tem que ser um mapa de competência. Por exemplo, tem um menino que ele escreve Interessante. muito bem, ele é intrapessoal, né? Ele é intrapessoal. Ele escreve, mas ele não quer falar. Coloca na mão do interpessoal. Tem o espacial, que é aquele aluno que só levanta e fica andando na turma, né, Isabela? Se o professor não Verdade. souber as características das inteligências, ele vai ficar brigando com um e com o outro, vai pedir aquele tímido para ler. E, e aí a Annelise está falando do design thinking, né? É o caminho para a gente desenhar a sala É. e para desenhar projeto de vida. E você sabe que a tecnologia ajuda muito nisso também, né, Paula? Essa questão que você falou do aluno que gosta de falar, o aluno que quer escrever, né? Eu estou percebendo isso, essa aceitação maior agora que a gente está online, né, a escola online, porque a gente vê que o aluno que era tímido em sala, hoje a professora pergunta, quando era no presencial, a voz nem saía, né? Agora, no online, ele escreve no chat. A professora lê, interage. Eu estou vendo alunos que antes assim eram quietinhos na sala, daquele de passar desapercebido. E agora, no online, ele debate ali, ele escreve no chat, às vezes ele até fala. Mas e isso tá, essa aceitação, né? As múltiplas habilidades que estão sendo aceitas agora, né? Porque antes era só quem fala. O professor perguntou, tem que responder, né? Eu sei porque eu sofri isso quando eu era aluna, né? A professora ela podia perguntar qualquer coisa para mim. Podia ser o meu nome, se ela perguntasse. Mas eu era tão tímida que a voz sumia. Eu nunca conseguia responder nada. Então eu sofri muito, muitos anos com isso, até eu vencer essa timidez toda, né? Quando eu falo, ninguém acredita, mas eu era tímida ao extremo. E isso me prejudicou, de certo modo, né, no colégio. Então, eu tenho muito esse olhar para os alunos. Eles têm múltiplas inteligências. Então, esse aluno faz isso, esse outro é assim, né? Essa diversidade traz essas possibilidades também. Entrou o Juarez aí lá de Goiânia, Marisa também lá de Goiânia. Opa! Eu estive diretor das escolas que eles trabalhavam. E eles são testemunhas do que é montar um mapa de sala por competência, Uhum. né? E isso em 2014. A gente fez isso porque é, a gente acreditava e acredita até hoje, eu acredito muito nisso, defendo isso no livro, porque o livro é assim, sabe, Isabela? Os livros que eu estou lançando, eles são um pouco teóricos, eles são teóricos, mas no final tem exercícios práticos. No chão da sala de aula, faça isso, né? Ele está até falando isso mesmo. Não, é a Marisa. Marisa tem um canal no YouTube muito legal. É, o que que, o que que a gente precisa fazer? Deixar o aluno tomar decisões. Não vai acabar com a verticalidade do poder, né? Porque também tem uma coisa de poder, não tem na metodologia Tem. ativa, horizontalidade, verticalidade. Tem sim. E quando a gente. E sabe, Paulo, até eu sou meio diferente quando eu penso em protagonismo, né? Porque a gente costuma falar, o aluno tem que ser protagonista, né? Antes era o professor, agora é o aluno. E às vezes eu questiono um pouco esse discurso. Porque eu falo, tem que ter um protagonista? A minha pergunta é essa: tem que ter um protagonista? A gente tem ali uma interação, né? É o aluno e o professor, é um relacionamento ali. Então, todos os dois estão contribuindo, estão ganhando, né? Eu tenho comigo um princípio de que todos têm algo a ensinar e todos têm algo a aprender. E eu acho que isso se traduz na sala de aula também. Então, o professor, ele é aquele que conduz, mas ele não é o protagonista, mas ele tem um papel muito importante, tanto quanto o aluno, né? Então, às vezes eu falo, tem que ter um protagonista. Eu acho que a gente tem uma dupla de sucesso ali na sala de aula. É uma dupla de sucesso, Uau! entendeu?
É. Eu também penso isso. Que é pegar o dado pelo dado, ele tem em qualquer celular, concorda? Aham. Ele tem em qualquer celular. Agora, a informação para o conhecimento, para o insight, aquele velho esqueminha até chegar em sabedoria é um processo, não é? É um É, processo. outro dia eu aprendi com a professora Lília Neves, ela é muito legal, né? Ela tem um livro que chama Transformação Educacional. É, currículo é pista de corrida. Então, assim, como pensar o currículo junto com os estudantes? É uma revolução, né? Porque às vezes chega uma rede de ensino, ela estabelece que você pode respirar com 30 segundos, dá um espirro com mais 30 e depois você faz Exato. isso, e no final vem aquela prova já pronta. E, poxa, tem charge, tem gênero textual que foi produzido, os meninos podem cantar uma paródia, eles podem fazer tantas coisas e de repente a criatividade não pode ser utilizada porque está dentro daquela caixinha. E É, aí eu o que acho que eu tem um mais desafio. pirava, sabe o que eu mais pirava? Eu ia no congresso, da mesma rede, eles convidavam gente para falar de criatividade. Ficava todo mundo balançando a cabeça, inclusive a minha diretora, e eu falava assim, bom, e agora? Eu faço isso, eu faço isso. Você estava Aham. batendo palma? Não, tem que seguir esse. Então, eu estou achando a pandemia muito boa, porque ela tá, tá vendo o pessoal ver que ensino remoto é diferente de ensino híbrido. Assim eu já estou feliz. No sentido, eu acho que toda crise, né, ela é um desafio, né? Mas a crise tem aqueles que desistem, esperam passar, né? Sentam, esperam passar, né? E tem aqueles que aprendem e que se destacam, né? Então, eu acho que a educação, ela foi essa que se destacou. Ela conseguiu superar essa tragédia mundial que eu falo, né? Essa tragédia mundial, ela conseguiu se reinventar ali e fazer diferente, acelerar. O aluno, né? Eu falo que quando temos sistemas de ensino, né? Que praticamente todos nós trabalhamos com sistemas de ensino, né? O Eles desafio estão tá tomando conta. na gente conseguir criar ali dentro, né? Eu também tenho comigo um pensamento seguinte: a gente não vai transformar tudo, né? A gente não vai transformar, mudar todas as coisas, deixar tudo do jeito que a gente quer. Então, eu sou muito de pensar essa a realidade? É isso que eu tenho para trabalhar hoje? Então, aqui dentro eu vou ter que inventar. Aqui dentro eu vou ter que inovar, eu vou ter que criar. Então, eu estou com esse sistema de ensino, a prova é dia X. Bora lá, vamos ver o que a gente vai fazer Bora aqui lá, para vamos se ver. reinventar e vamos, né? Eu sou muito da gente agir com o que a gente tem. Então, é essa a realidade? Vamos embora, vamos tentar se transformar aqui dentro e fazer a diferença dessa maneira, né? Acho que é por E aí. tem um mantra, né, Isabela? Segura na mão de Deus e vai. Também. E, e programa. E agora, tem muita gente confundindo protagonismo com autonomia. Uhum. Concorda? Concordo. Realmente, quando a gente fala de autonomia, né? Bom, lembrando de Vygotsky, então, né? Vygotsky, para ele, a autonomia estava onde, no que o aluno já tinha de experiência, de memória, de conhecimento, que ele sabia já, que ele já era próprio dele. Isso ele chamava de zona de desenvolvimento real, né? É aquilo que já era próprio do aluno, que ele tinha autonomia para fazer. E o professor deveria levá-lo até um outro espaço, que é a zona de desenvolvimento proximal, esse espaço entre os dois. Então, eu vejo que o protagonismo, na verdade, é o que está entre esses dois pontos, né? Protagonismo não é autonomia. Autonomia é aquilo que é próprio, que ele se apropriou e sabe fazer. Onde o ponto de chegada é o que ele ainda vai se apropriar para ser autônomo de novo, né? A autonomia ela é feita de conquistas, né? Você vai conquistando etapas e vai sendo autônomo cada vez mais coisas, né? Então, o protagonismo ele está no caminho dessa conquista, né? Ele é a participação, ele é aquele organismo vivo,
É onde ele está se movendo ali. Isso é que é o protagonismo, né? É o papel que ele representa naquele lugar para chegar à autonomia, que é o objetivo final de tudo que o professor faz. Em todas as aulas, em tudo ele quer entregar mais autonomia para o aluno, né? Então, o protagonismo é esse caminho que eu acho que é entre o ponto de partida e o ponto de chegada do aluno. Aí que está o protagonismo. Isso que você está falando é tão legal que dá para juntar até o Piaget, né? Quando acomoda, vamos desacomodar. O sistema de ensino ele consegue acomodar, né? É preciso desacomodar ali dentro, né? O professor tem um papel, o regimento da escola. Eu acho que agora esse ano é um ano fundamental, né? De 2020 que é para pensar. Eu, na verdade, eu defendo que de outubro até dezembro os professores fiquem planejando. Eu não acredito em 2020 enquanto aula, não é? Não sei se eu estou sendo radical. Agora seria um momento de criar uma jornada de formação continuada para criar um novo. Até com o sistema de ensino. Ainda existem novas etapas, né? Eu falo que a educação ela teve que se transformar para o digital. O professor ele teve que aprender uma série de habilidades, mas eu já penso assim que nada está perdido, né? Porque eu vejo, além de acompanhar, de ter a parte profissional da educação, né? Eu tenho também, eu sou mãe também, né? Então, eu de perto aqui, eu tô com 2 filhos aprendendo remotamente, né? Em 2 colégios diferentes. Adolescentes também. ou pré-adolescentes? Pré-adolescentes, né? Eu tenho uma filha de Uau! 11 e um filho de 12. E eles estão em colégios diferentes. E aí eu experimento, então, de vários ângulos, né? Essa escola digital, né? Profissionalmente em 2 escolas diferentes. E eu vejo que eu sei que existem perdas acadêmicas, né? Mas quem delimita também o limite dessa conquista acadêmica, digamos assim, de cada ano, é o próprio sistema de ensino, né? Então, quem disse que tem que ter tais habilidades foi o próprio sistema de ensino. Então, na verdade, isso aí pode ser remodelado mesmo, né? Mas eu vejo os meus filhos, falando como mãe, hoje desenvolvendo outras habilidades. Habilidade, por exemplo, de leitura em rede, conectar, procurar um vídeo de uma determinada matéria, descobrir um professor, youtuber, e depois ler um artigo do mesmo assunto e juntar aquele conhecimento todo. Isso eles não faziam. E sabe-se lá quando iam fazer no presencial, porque essa habilidade é uma habilidade que para trabalhar ela não é fácil, né? De leitura em rede. A habilidade tecnológica, então, nem se fala. Hoje eles veem, os professores pedem alguns trabalhos usando determinados aplicativos. Então, hoje eles sabem mexer com arquivos compartilhados do Google, eles sabem mexer com outros aplicativos. Essa parte eu acho interessante, Paulo. Por quê? Porque muita gente critica a tecnologia, né? Mas o que eu vejo de negativo na tecnologia? O uso passivo dela, né? Ele ficar ali na frente passivamente assistindo coisas, né? Como eu tinha experiência mesmo aqui dentro de casa, e muitas mães de pré-adolescentes devem ter. Tem aquele jogo do Minecraft, né? Que ele é muito legal. Só que ao invés de jogar o jogo, os adolescentes eles assistem alguém jogando o jogo. Eles ficam seguindo YouTubers que estão jogando e eles ficam ali vendo o outro jogar. Ao invés deles, porque eles vão falando de estratégia, ou seja, é um consumo passivo. Hoje não, hoje eu vejo meus filhos consumindo a internet, a tecnologia, com criação. Então, eles passam ali, às vezes, 1 hora, mas eles estão criando. Eles não estão passivos recebendo algum conhecimento, eles estão criando. Então, eu vejo que isso trouxe de positivo para os alunos. E as perdas que nós mesmos avaliamos, né? Que o colégio determinou, eu quero o aluno no final do ano no nível X. Esse ano vai ter esse nível X para alguns, porque estudar sozinho beneficia alguns alunos, né? Isso tem muito a ver com o estilo de estudo do aluno. Aquele outro mindset, aluno, né? o mindset. Você Aquele vai falar outro aluno que 7. precisa,
Exatamente. Então, assim, perdas existem, nós vamos ter que nivelar tudo isso aí, né? Eu acho que por isso que o professor tem um papel importante, porque quando chegar, quando acabar e voltar ao presencial, nós vamos ter que ter a competência de olhar para esse aluno com um olhar diferenciado. Por isso que eu não posso ser um professor do século passado. Eu tenho que ser um professor atual. Para eu olhar para esse aluno com um olhar atual e identificar o que ele sabe, partir dali para fazer ele crescer. Né? Essa que eu acho que é a competência das escolas daqui para frente. E vem novidade por aí, né? Porque tem escola híbrida, e aí vem muita Isso. coisa. Ô, Isabela, tudo que é bom dura pouco, já acabou o tempo. Eu vi Olha, ali, que pena. olha, dia 7 nós vamos falar de mudança de mindset. É isso? Exatamente. Depois da manhã. Estamos aguardando. Eu quero te Sexta-feira. agradecer muito. Não é à toa, né? Ah, Muita luz. Você é uma obrigada. intelectual, uma ativista de educação fantástica. Descanse, porque dia 7 a gente volta. Eu vou falar de mindset. Eu Muito vou te mandar obrigada. o vídeo dessa nossa conversa para o YouTube, que é formação continuada. Eu vou mandar naquele grupo que parece que o Patrick vai te inserir e Já me vamos embora. inseriu. Já me Já? Já inseriu. tá lá? Já. Já Uau! tô Eu lá. tava torcendo para você entrar. Já tô Tchau. lá. Então tá. Obrigadão. Brigadão, Paulo. Tudo de Até bom. sexta-feira. Tchau, tchau. Gratidão e alegria. Tchau. Tchau.